quando falamos em educação inclusiva, estamos falando de uma escola democrática, um ambiente onde o valor das diferenças é reconhecido e onde as demandas de aprendizagem de todos os alunos são consideradas sem distinção. No programa de hoje você vai conhecer métodos que garantem a inclusão de estudantes com deficiência e que também contribuem no desenvolvimento de alunos sem deficiência. Então fique ligado, está no ar o Educação! Minhas convidadas são a gerente de educação especial do município de Nova Iguaçu, Natália Araújo de Sá, e a professora da educação de jovens e adultos, Daiana Flávia Bulhões dos Santos. Muito bem-vindas ao programa. Natália, eu quero começar com você, que eu sei que você fez uma pesquisa muito detalhada sobre o município de Nova Iguaçu e houve um aumento de 23% no número de matrículas de crianças com deficiência. Queria que você explicasse um pouquinho isso. Aumentou, então vem aumentando nos últimos anos as crianças com deficiência no município ou é só uma questão da inclusão está sendo realmente feita? Com esse processo de inclusão, as crianças estão começando a chegar na escola. Então, essas políticas de educação inclusiva, elas vêm potencializando o acesso, a permanência e o aprendizado dessas crianças. Então, teve um aumento dessas crianças porque mais a escola se abriu para a diversidade e assim a gente foi fazendo todo um trabalho também de acesso, permanência e aprendizado. Então, essas crianças, né, de variados contextos, elas começaram a chegar. E realmente teve um aumento. De 2018 para 2019, até então a gente tinha 1.178 crianças com deficiência matriculadas na rede municipal de Nova Iguaçu. E a gente passou para um pouco mais de 1.400, esse aumento de 23%. Então, assim, se teve um trabalho, né, principalmente em escolas mais periféricas, a gente teve um aumento progressivo dessas matrículas, né, porque uma criança vai puxando a outra, né, uma mãe sabe, eu coloquei naquela escola, lá tem sala de recurso, tem outras atividades que favorecem o processo de aprendizagem do meu filho. Então, assim, uma mãe foi puxando a outra. Então, assim, tem-se um trabalho, né, que é sedimentado em termos de política pública de atendimento, que é importante. As salas de recurso multifuncionais, né, que tem ali todo o aparato, né, tipo 1, tipo 2, para dar esse atendimento e esse suporte também é fundamental para esse processo de permanência desses alunos, porque eles estudam de manhã e fazem essas salas de recurso no contraturno. Então, eles têm toda uma atividade de trabalho pedagógico para esses alunos. Tem a interação, o trabalho colaborativo, que é fundamental entre os professores. Isso, eu quero, não vai dar tempo de falar, porque inclusão é um assunto que a gente vai ficar aqui, mas eu quero tocar nesses principais pontos que fazem toda a diferença lá no município que você fez questão de implementar. Queria saber de você, Daiana, é mais difícil incluir na educação de jovens e adultos ou de crianças? Como é que você em sala de aula, como é que você sente isso? Como é que o trabalho fica? Então, é um processo que ainda está em desenvolvimento, porque nós sabemos que a educação especial, ela ainda é recente, os estudos estão ainda sendo desenvolvidos, mas a partir do momento que surgem as políticas públicas, a questão da divulgação, né, da educação especial, então, cada vez mais as pessoas estão tomando consciência do que é a educação especial e esse processo de inclusão. Certo. Então, pode-se perceber que na educação de jovens e adultos, eles têm um comprometimento maior de entender esse processo e até de dar uma atenção maior às pessoas que possuem alguma deficiência. Então, assim, é até interessante esse processo, porque além deles aprenderem, eles também estão aprendendo junto com essas pessoas com deficiência, entendeu? Você acha que fica mais nítido isso e, portanto, pode ser mais fácil do que trabalhar com as próprias crianças que, de repente, já vêm de casa, não sei? Sim, porque à medida que eles vêm com as demandas, nós podemos perceber que na própria escola nós podemos ajudá-los com o que eles podem nos oferecer também. E aí, quando às vezes você tem algumas demandas que já são próprias suas, que já vêm de casa, é totalmente diferente do que uma pessoa que já possui uma deficiência. Então, eu acho que, devido a essa questão, eles
buscam mais ajudá-los, a contribuir de alguma forma para o desenvolvimento desses alunos. Muito legal essa tua fala, porque a gente sempre fica achando, né, jovens e adultos, quer dizer, a pessoa tá mais velha, então já tem os preconceitos mais dentro de si do que a criança. Então, legal ouvir a tua fala, porque a gente percebe que a sociedade, eu acredito que a gente está amadurecendo, né? Acho que a sociedade está se humanizando. Claro que tem uma série de coisas. Muita coisa. Muita coisa ainda que a gente tem que conquistar, né? Mas eu acho que a gente está num caminho. Queria saber, Natália, quais são os principais aspectos, e aí você já falou de algumas coisas da sala de recursos, aí você falou sala de recursos 1 e 2, queria que você dissesse qual é a diferença. Então, a sala de recurso 1 é para as outras deficiências, deficiência intelectual, e a sala do tipo 2 é específico para alunos cegos. Então, assim, a gente tem todo um trabalho. Quando a gente recebe um aluno cego que não domina o código de leitura e de escrita, que é o Braille, ele tem uma professora, né, especialista para trabalhar esse processo de ensinar o código de leitura, né, de escrita, para ele poder fazer todo o seu processo de inclusão, para ele poder participar da sala de aula, né, tendo as possibilidades de se envolver, de fazer as atividades. De participar. Isso. E a gente também tem uma outra questão, que é a gente recebeu, a gente fez a tradução dos livros de tinta para Braille. Porque imagine, um aluno chega a uma escola, ele vai a uma biblioteca, e lá na biblioteca só tem livros em tintas. Como é essa inclusão? Não tem inclusão para um aluno cego. Então, assim, é importante também que as bibliotecas elas comecem a se preparar para também fazer esse processo de inclusão, porque o aluno tem que chegar, ou qualquer outra pessoa com deficiência visual tem que chegar nesse espaço de leitura, de biblioteca, ou mesmo da escola, e ter esses livros para ele poder ter acesso de forma independente, porque o que a gente quer a todo momento e o que a gente potencializa é a independência do aluno. Então, assim, a gente também já está trabalhando com isso. A gente tem alguns polos específicos que a gente tem professores, né, com formação específica para atender as necessidades específicas de aprendizagem de cada aluno. Não é só colocar a criança dentro da escola, é promover esses espaços de aprendizagem. Exatamente, né? É legal a gente dizer assim, que a gente até usa, né, quando a gente está estudando educação, que isso é integrar. Você pegar e colocar na sala, tá lá na sala, mas tá num cantinho fazendo desenho, alienado, sem aprender nada. Isso não é inclusão, né? Isso é, no máximo, uma integração. Tá integrado, né? Também, entre aspas, depende de como você emprega a palavra. Quanto tempo vocês demoraram para estabelecer essa rede de apoio para essas crianças e esses adolescentes? Então, a gente vem se estruturando anterior a 2006, que vem sendo todo esse processo de formação de professores, né, de concurso, e assim, uma formação continuada. A partir das demandas que vão chegando, a gente também vai se estruturando. Então, assim, a gente tem os professores específicos para determinadas áreas, para atuar. A gente também conta com os agentes de apoio à inclusão, né, para os alunos que necessitam desse apoio mais específico e esse apoio mais intermitente. O que eles fazem, os agentes? Eles atuam, né, junto com o aluno na sala de aula. Então, o professor do regular, ele, né, faz aquele todo o trabalho de o planejamento educacional individualizado, que é o famoso PEI, né, que é o plano de inclusão, e a partir disso ele trabalha de forma integrada com o agente de apoio, dando todo esse suporte. Esse suporte também vai além da sala de aula, né? Se o aluno necessitar de questões relacionadas à higiene, à alimentação, o agente de apoio está ali para dar esse suporte, porque o espaço de aprendizagem não é só dentro de sala de aula, todo o espaço da escola é um espaço de aprendizagem. E também a gente trabalha, isso aí é como um todo, todos os professores. A gente tem casos de alunos que eles têm algumas questões sensoriais que são muito específicas. Então, a gente trabalha com essa questão, respeitando também essa especificidade do aluno, porque o ponto de aprendizagem é o aluno. A gente parte desse ponto e assim a gente vai trabalhando e vendo todas as necessidades específicas de aprendizagem dele. Então, o ponto inicial de partida é o aluno. O que ele necessita aprender. E a gente vai associando, introduzindo outros conteúdos ali. Então, tem alunos, por exemplo, que não conseguem ficar, tem muitas dificuldades de se locomover, embora não tenha nenhuma questão motora. Então, a gente faz trabalhos para ele se socializar nesse espaço, conhecer o espaço da sala de aula. Tem aluno, exemplo, que não consegue, tinha mães que a gente recebe também as mães, né? Meu filho, eu não saio nunca com meu filho, o meu filho não passeia.
e a gente, né, qual é a especificidade que faz com que ele fique nessa situação de isolamento? Porque ele não consegue subir, pegar ônibus. Então, assim, os professores também fazem esse trabalho de acolhimento, né, das necessidades também, que a mãe coloca, o meu filho tem essas questões para a gente trabalhar em conjunto. Né? Então, assim, o aprendizado não termina ali na escola, né? Então, assim, tá tudo todo que mundo acontece... envolvido, é isso que eu falo sempre no programa, que educação, se você não se envolver, não rola. Tem que estar todo mundo envolvido, tem que estar a família envolvida, a escola envolvida, a comunidade envolvida, os especialistas que trabalham com aquela criança envolvidos também em comunicação. Isso seria e é sempre o melhor dos mundos pra gente. Você que está em sala de aula, eu queria saber para você como é que é essa questão do planejamento. Ela falou de um planejamento individualizado. Como é que fica? Porque às vezes o professor está em casa e fala assim, caramba, como é que eu vou fazer agora? Claro que lá eles têm até uma capacitação, mas muitos professores não recebem sequer essa capacitação. E aí ficam assim, como é que eu vou arrumar tempo? Como é que eu faço isso? Então, dá umas dicas, por favor, Dayana. Não, realmente não é fácil, porque todo professor tem as suas demandas, tem as suas atribuições e a questão mesmo é você se organizar, porque além da turma que você tem para poder dar conta e tudo, ainda tem os alunos que que são da educação especial, que você precisa dar aquele suporte. E aí você precisa analisar toda aquela questão das necessidades, como a Natália comentou, a questão das necessidades, o que esse aluno nos traz, o que nós podemos fazer para contribuir para o desenvolvimento dele e a partir daí traçar metas para poder contribuir para o processo de desenvolvimento e aprendizagem dele. Então, eu acredito que é mais você olhar esse aluno e, a partir daí, você criar métodos para poder contribuir, ajudá-los de alguma forma. Porque eu acho que quando conhece, realmente, essa coisa do conhecer, não ficar só no diagnóstico. Isso. O diagnóstico dele é síndrome de Down, o diagnóstico dele é autismo. Isso. Então, assim, a gente se preocupar mais no conhecer, eu acho que aí o processo de ensino-aprendizagem deve ficar mais tranquilo, né? E até para fazer... Queria que você falasse um pouquinho das etapas desse planejamento individualizado. Porque, claro, se ele tem uma demanda de aprendizagem específica, ele precisa de um planejamento diferenciado em muitos aspectos, ou em alguns aspectos, dependendo do que ele necessite, do resto da turma. Como é que é feito esse planejamento? Muitos falam em você trabalhar na perspectiva do desenho universal. O planejamento, ou o PEI, quando a gente fala com os professores, o que a gente parte, a princípio, né, avaliar o aluno, em que momento da aprendizagem o aluno está. E aí a gente pode citar aqui um exemplo. De repente o aluno está no 5º ano, mas ele não consegue acompanhar as atividades do 5º ano. Então a gente vai colocar o aluno numa situação de fracasso, a gente vai promover situações de aprendizagem para ele conseguir participar do contexto de sala de aula. Então, assim, o aluno ele consegue acompanhar o conteúdo de uma maneira diferenciada. Então, se ele não consegue, naquele momento, participar daquelas atividades numa atividade muito pontual escrita, ele pode participar da atividade de forma oral. Então, o professor pode contar uma história, narrar, envolvê-lo dentro daquele contexto e, a partir dali, buscar uma avaliação do que o aluno conseguiu apreender do que o professor estava falando. Outra dinâmica também que é muito interessante, que alguns professores trabalham, é você fazer o trabalho de pareamento, né? O outro colega, você fazer esse trabalho de parceria, né? O aluno está envolvido com o seu par. Então, assim, o que o outro aluno sabe que esse aqui não sabe? Então, o que essa junção desses dois alunos, eles podem potencializar a aprendizagem um do outro. E o que é interessante a gente falar é que ela não está dizendo que o aluno que não tem deficiência vai parar suas atividades para virar o professor do aluno que tem deficiência, que geralmente os pais falam assim, tá vendo, tá atrasando meu filho, porque o tempo que ele tá parando para ensinar para o outro, ele estaria fazendo uma outra coisa, aprendendo outra coisa. Com a palavra, vocês, sobre essa observação. É que quando a gente ensina, a gente também aprende, né? Porque assim, quando a gente se escuta, a gente também está aprendendo. Porque quando a gente promove essa interação, o outro aluno que sabe, ele vai se escutar e ele também vai estudar ao mesmo tempo. Então, assim, a
a gente socializar as informações, o que a gente aprendeu e outras questões, isso também é importante para a formação humana daquele aluno. Então, assim, em atividades pontuais, atividades coletivas, a gente tem que promover essa integração, esse olhar para o outro, né? Porque tem conteúdos que são muito além do conteúdo acadêmico, que estão em jogo ali. Você precisa, a escola, ela tem que formar cidadãos, formar seres humanos melhores para estarem inseridos dentro da sociedade e participar dela de uma maneira que todos sejam respeitados e incluídos também. Então, assim, alguns aprendizados vão muito além de questões acadêmicas. Exatamente. E mesmo pela questão acadêmica, às vezes uma dúvida, né, do colega, ele vai falar assim, ih, caramba, não tinha pensado nessa possibilidade. E aí os dois procurarem juntos. Exatamente. Então, tem vários aspectos envolvidos aí, mas eu sempre toco nessa tecla, Natália, porque ainda é grande a resistência por parte de algumas pessoas, né, em relação a ter um aluno com qualquer tipo de deficiência na sala de aula, por exemplo, com um filho, ou com um sobrinho, enfim, com alguém da família. Então, as pessoas têm muito isso na cabeça, que atrasa, né? Que na verdade adianta muito, porque é vivência, é o contato com a diferença, é o conhecer as possibilidades da vida. Quanto mais a gente conhece as possibilidades da vida, mais caminhos a gente conhece. Né? Parece óbvio isso. E tem uma outra questão também, que assim, se é complicado esse processo de inclusão, quando o aluno está inserido num contexto que é um professor, quando vai para o segundo segmento, que são vários professores, aí a dificuldade aumenta. E aí os professores, eles sempre pontuam essa questão. Entrou professor de português, aí entrou professor de matemática. Então, como lidar com essas questões? Em que momento tem esse ponto de encontro para a gente discutir sobre quem é o aluno, quais são as estratégias pedagógicas, e quais são as intervenções que a gente pode fazer a partir disso, né? E também a gente tem que, é uma outra questão que a gente precisa se colocar e pensar enquanto professores, enquanto profissionais da educação, né? O que eu estou querendo avaliar? Né? Em que contexto essa avaliação ela está se dando? Porque quando a gente coloca que o aluno ele tem que corresponder às nossas expectativas de aprendizagem, a gente não está entendendo quem está dentro de sala de aula, quem é aquele outro. Exato. Então, se ele está num outro momento da aprendizagem, a gente pode buscar dentro do conteúdo adaptações. Porque a gente, mesmo tendo formações, a gente vai o tempo todo se preparando. Porque quando a gente recebe um aluno novo, são novas experiências que aquele aluno nos traz. Então, assim, a gente está sempre em constante formação, mas sempre algumas questões nos colocam em situações a gente precisa rever, a gente precisa repensar, a gente precisa discutir e debater junto com o aluno em qual ponto a gente vai caminhar a esse processo de aprendizagem. Que eu acho que isso é que também torna ainda mais especial essa capacitação de professores para lidar com os alunos com deficiência. Por quê? Porque, que a gente já falou em vários programas aqui, a gente também não pode rotular. A todo mundo que tem síndrome de Down é assim, é assado e etc e tal. Não todo mundo que tem autismo é assim, é assado. Quer dizer, as coisas não são assim, as pessoas não são rótulos, né? O diagnóstico é uma coisa dentro da vida de uma pessoa que tem milhares de características e mesmo aquela característica do diagnóstico nem sempre vai se apresentar da mesma forma. Então não adianta você fazer uma apostila desse tamanho, olha, é assim que você trata alunos com síndrome de Down. O planejamento deve ser assim, que não tem receita de bolo. É bom já a gente deixar isso bem claro aqui. A gente também teve, eu também enquanto professora, porque eu atuei também enquanto professora de educação especial, eu tive uma experiência muito interessante. Eu recebi um aluno que a mãe chegou com diversas questões. Olha, eu já tentei colocar na escola, mas eu saí, eu saí. Eu falei assim, mas a gente vai construir essa história juntas. Então, assim, ele quando chegava à escola, o barulho de abrir o portão já era uma questão para ele. Então, assim, a primeira postura que eu tive enquanto professora de sala de recurso foi receber o meu aluno do lado de fora da escola. Ali a gente fez eu fiz um trabalho de comunicação aumentativa alternativa para ele, para explicar que ali é o contexto da escola, com as fotos da escola, que iria se abrir o portão, que iria se fazer um barulho, que eu expliquei dentro daquele ali, com várias fotos, aonde era a sala que ele iria entrar. Então a gente fez o primeiro trabalho de receber aquele aluno ali. Perfeito. E ali ele veio no primeiro dia, ele não entrou, eu falei, mãe, você vai voltar com ele no outro dia,
E assim a gente foi trabalhando e foi trabalhando. Então ele entrou na sala de aula, né? Ele fez o trabalho na sala de recurso, também a gente fez aquele processo de mediação, né, dentro da sala de aula também. Então ele chegou à escola, né, não verbal, ele não se comunicava, ele falava soltava alguns gritos, com autismo. soltava alguns gritos e falava pouquíssimas palavras. Então a gente foi trabalhando esse repertório da linguagem com ele, né? Porque linguagem não é só a linguagem verbal, né? Linguagem é todo um contexto. Então a gente foi trabalhando, corpo, a gente foi trabalhando todas essas questões com ele. Ao final ele saiu alfabetizado. Então, assim, as expectativas da mãe de início era que ele só que ele tivesse só a questão ali de socialização, que ele pudesse participar com outras crianças e ela teve, as expectativas dela foram sendo ampliadas, porque ela foi vendo a potencialidade isso deve que ter mudado tinha ali. Em casa também, a partir daí mudado a vida, né? Porque se na escola eu não esperava isso, ele vai até onde ele foi, quer dizer, em casa ele também pode ir. Dayana, as dificuldades em sala de aula, qual é a maior dificuldade que você encontra hoje para incluir um aluno? Nós percebemos que estamos percebendo que a questão do acesso mesmo, estão investindo bastante, muitas instituições agora tem todo um aparato para atender essas pessoas com deficiência, mas a questão toda é que, como tem na LDB, não é? Tem a questão de ter a igualdade do acesso, mas muitas das vezes nós não temos o aparato para fazer com que esses alunos permaneçam no espaço escolar. Então, eu acredito que o que precisa cada vez mais é que nós tenhamos, lógico que nós sabemos que nós já temos capacitações e tudo, mas o profissional sempre é um processo, então precisa cada vez mais ter essas capacitações, né, estudos para que nós possamos aperfeiçoar esses conhecimentos, para que nós tenhamos estratégias para fazer com que esses alunos possam permanecer. Porque não é só colocar o aluno lá, como foi falado, mas sim traçar metas, propostas para que esse aluno continue e permaneça. Eu acho que esse que é o nosso desafio. Em meio às demandas, não é? Conseguir que esse aluno permaneça no espaço. A gente conhece quem são os alunos e onde cada aluno está na escola e quais contextos de aprendizagem cada um se encontra nesse momento. Então, a gente faz esse acompanhamento. E a partir dessas demandas, a gente foi promovendo formações. Então, até esse momento, a gente fez 23 formações. Então, assim, a gente convidou professores, grupos, né? A gente fez formações específicas para cada área da educação. Então, a gente fez formação específica para os professores do atendimento educacional especializado, promovemos formação para os orientadores pedagógicos, os orientadores educacionais, promovemos formações também para os professores da EJA. Então, a gente trouxe convidados de fora, a gente trouxe professores da UERJ, a gente trouxe outros professores... Especialistas mesmo. Para falar determinadas questões muito específicas e importantes que são necessárias para a gente promover esse processo de inclusão. Uma outra questão que já começaram a chegar na escola, se não esse ano, para o ano que vem, são os alunos, né, oriundos da síndrome do Zika vírus. Então, assim, a gente já na Secretaria de Educação, a gente já está promovendo a formação para esses professores, para a gente, né, junto em parceria com outros professores de instituições públicas, né, pesquisadores, montar um protocolo de educação precoce, para a gente receber esses alunos, né, para a gente dar todo o suporte, porque eles têm direito à educação e eles vão chegar à escola. Então, a gente precisa se preparar, se antecipar essa questão. Agora, independentemente de qualquer coisa, que a gente está no finalzinho do programa, e aí a observação que eu queria deixar na escola existe a sala de recursos, mas a sala de recursos, como ela falou, no contraturno. O que a gente quer dizer com isso? Se a aula da turma é de manhã, essa sala de recursos ela pode funcionar de tarde e vice-versa. E no caso até à noite, no caso da educação de jovens e adultos. Mas eu queria que você finalizasse, Natália, deixando dicas aqui, porque a gente tem pessoal de vários municípios assistindo e de repente fala assim, poxa, mas no meu município eu não tenho verbo, meu município é menor, a arrecadação, essa questão toda. Então, assim, eu queria que você desse algumas dicas, pessoal com poucos recursos mesmo, fala assim, poxa, vamos começar aqui um projeto que vai dar certo, que vai ser um grande passo na questão da educação inclusiva, da escola democrática, a escola para todo mundo. Quais as dicas você daria? O primeiro passo é atitudinal.
né? E o outro passo é buscar formações sobre a questão da educação especial e as suas especificidades. E também o professor, quando receber um aluno, o que é fundamental? O PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, ele é o seu referencial de trabalho. Então, quando você recebe um aluno, você vai ver em que momento da aprendizagem esse aluno está. E ali você vai colocar os objetivos que você vai trabalhar com aquele aluno. E a partir disso, no seu referencial de trabalho, você vai fazendo um acompanhamento, né, progressivo das atividades que você colocou e propôs para ele, você fez adequações ao currículo. Então, assim, o aluno, em que contexto ele pode participar daquela dinâmica da aula, das atividades? Ele pode participar desse contexto da aprendizagem de uma maneira oral? Então, você vai fazer uma avaliação. Uma questão simples que uma professora, uma das profissionais da educação especial nos trouxe, nos relatou. Tinha uma aula de história e o aluno estava com diversas questões que ele não conseguia acompanhar o contexto que o professor ali estava colocando. Qual foi as adaptações que, em conjunto, os dois professores sentaram e conversaram? Como ele pode participar dessa aula? Era sobre questões do descobrimento do Brasil. Então, ele participava da aula, a professora trouxe outras atividades de recorte e colagem, e foi fazendo de uma forma lúdica. Então, assim, se teve uma adaptação, ele teve acesso ao mesmo conteúdo, mas de uma maneira diferenciada. Então, assim, mas como uma contação de histórias, com a questão com do envolvimento. lúdico. E aí ele foi participando, ele foi colando. Então, assim, a partir disso se teve uma avaliação do aluno. Então, ele participou. Esse aluno, naquele momento, ele consegue fazer a prova sem nenhuma adaptação? Se sim, a gente vai fazer o conteúdo ali da prova. Se não, a gente vai fazer um conteúdo com as perguntas de uma forma direta, né? Ou então menos perguntas, ou então a gente vai fazer a prova, a avaliação oral. Então, você assim, está falando o tempo inteiro, Natália, olhar para esse aluno, né? Daiana também falou isso, escutar esse aluno, ver quem é esse aluno. E a segunda dica, que eu acho que é fundamental, você falou, os dois professores conversaram, o professor que fica, né, com o aluno, mas ali do lado dele, auxiliando em algumas coisas, e o professor da turma, que é da turma toda, inclusive deste aluno, né? E esse diálogo, porque muitas vezes em sala de aula o que ocorre é que se acha que o professor que está lá do lado do aluno é o professor dele, e eu estou aqui e não sou professora dele, né? Então, assim, é importante que a escola toda tenha essa consciência, e para os professores também, que ficam às vezes, puxa, como eu conheci professor, gente? Eu não sei o que eu faço, puxa, eu não tenho tempo, né, para o planejamento. É também, através desse olhar, ver que, de repente, o que você está querendo que ele chegue, o que você está querendo, foi o que você falou no início, né, Natália? É o que você está querendo, não o que ele precisa, o que ele quer e o que vai ser interessante para ele em termos de desenvolvimento de potencial. Eu acho que é isso, é comunicação e escuta. Tem uma questão muito interessante que a gente também trouxe, que a gente, algumas palestras a gente trouxe pessoas com deficiência, porque aí é o ponto de vista delas, o que é para elas inclusão e o que é o contexto de sala de aula. Uma fala muito interessante foi de uma professora que a gente trouxe, que ela disse que ela tem questões sensoriais, então ela precisava, em algum momento, sair de sala de aula para ela se autorregular e voltar. Então, assim, essa liberdade, né, que a gente também coloca, né, para o aluno, também é importante, né, para a gente entender que naquele momento ele precisa, de repente, ir beber água, né, parar um pouco as atividades, ter mais tempo para ele terminar uma atividade. Então, são essas questões que a gente vai colocando e a gente vai pontuando e a gente vai fazendo toda a diferença. Gente, muitíssimo obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Passa muito rápido. Parabéns pelo trabalho e sucesso. Obrigada. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz e até lá. Tem um conto do escritor mineiro Sérgio Caparelli, do livro 30 Fábulas Contemporâneas para Crianças. Conta a história de um cachorro que certa vez decidiu pegar o próprio rabo. Logo de manhã o cachorro já saiu perseguindo o rabo. Quanto mais ele corria atrás do rabo, mais o rabo corria dele. Quanto mais ele não conseguia pegar o rabo, mais nervoso ele ficava. Assim passou o dia inteiro o cachorro correndo atrás do rabo. No final do dia, já cansado, ele dormiu e até sonhou que estava pegando o próprio rabo.
No dia seguinte, o cachorro acordou com uma decisão. Hoje pego meu rabo de qualquer jeito. E passou ali o dia todo atrás do rabo. Não passou só um dia não, passou 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 dias correndo atrás do rabo. No 30º dia, talvez por ter adquirido uma melhor flexibilidade, o cachorro conseguiu enfim abocanhar o próprio rabo. E começou a devorá-lo. E começou a devorar as patas de trás também. E depois a barriga. E o peito. E as patas dianteiras. Até que o cachorro começou a devorar a própria cabeça. No final sobrou uma boca cheia de dentes que começou a se autodevorar. E sobrou um único dente que se devorou inteiro, sumiu e acabou a história.